Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Prezados amigos do programa Além da Vida, muito bom dia. Cumprimento-os Miguel, neste terceiro domingo, 15 de setembro. Aqui estamos, junto com dois amigos queridos, a Terezinha. Bom dia, Terezinha. Bom dia, Miguel. Bom dia, Marco. Bom dia, Cacá. Bom dia, prezados ouvintes. Que nós possamos ter hoje uma manhã de bastante aprendizado, um domingo de muita paz, né? Mesmo com as dificuldades, né, que vão acontecendo, mas que a gente tenha um dia de muita paz. Faz parte, né, Teca? E aqui conosco também o Marcos, amigo querido, lá do Centro Espírita Allan Kardec, trabalhador da casa. Bom dia, Marcos. Bom dia, Miguel. Bom dia, Terezinha. Bom dia a todos os ouvintes. Que essas palavras de acolhimento cheguem a todos. Tenhamos um programa iluminado, esclarecedor. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Essa é a ideia, né, Marcos? Levar luz, né, para todos nós que estudamos o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, né? Também o Cacá com a gente aqui, ajudando nas reflexões. Antes do programa, a gente sempre conversando dos temas que vão ser abordados, né? E aqueles que acompanham o programa todos os domingos sabem que no terceiro domingo é o estudo, né, Teca, que a gente faz de uma obra fantástica de Caibar Schutel, né, o livro Vida e Atos dos Apóstolos, né? Então, na sequência do livro que a gente terminou, né, de Parábolas e Ensinos de Jesus, né? Então, como a casa, o seu Hugo, agora no plano espiritual, era muito ligado, né, a Matão, a Caibar Schutel, né? Então, a gente resolveu, nesse terceiro domingo, seguir estudando a obra desse que foi um espírita valoroso, né, Teca? Ele tem muito trabalho ali, não só na região de Matão, mas em todo o Brasil ele é conhecido, né? Sim, ele foi um professor de espiritismo do paizinho, né, do seu Hugo Gonçalves, né? E seu Hugo falava muito do Caibar e dos ensinamentos e do grande homem e coração que ele tinha, né? Verdade, fica aqui a nossa dica, a nossa recomendação, quem puder, não só estudar as obras de Caibar, claro, sempre antecedendo com as obras de Allan Kardec, né? Mas poder até, quem sabe, visitar Matão, conhecer o trabalho lá que segue, né? Segue, né? Tem o Clarim, que era o jornal lá que Caibar Schutel fundou, né? Sim. E até agora há pouco, né, Miguel, a gente estava conversando aqui, falando, né, da humildade das pessoas e desses grandes, né, trabalhadores, né? Não só da doutrina, né? Mas e aí a gente estava falando, né, que Caibar, né, um grande homem e tudo, mas de uma simplicidade, né? A gente teve a oportunidade de ir até Matão e conhecer, né, a casinha de Caibar, né? Uma coisa muito simples, muito singela, mas assim que você adentrando aquele lugar, você percebe, parece assim que aquela vibração de amor que emana dos quatro cantos da casa. Sim, e numa época onde o espiritismo, né, Marcos, bastante combatido, né? Sim. A gente nota pelos escritos do Caibar, né? E ele defendendo fervorosamente, claro, com muito carinho, com muito afeto, aqueles que não compreendiam o espiritismo, mostrando que era uma coisa de Deus, era uma coisa de Jesus, né? E hoje a gente vê que ele é bem mais aceito, né, Marcos? Sim, com certeza. E sempre o trabalho que é para você manter a postura da simplicidade e da humildade, quanto custo, né? Eu até me lembrei, vocês estavam falando, lembrei de Chico, um repórter, Chico Xavier, um repórter perguntou para ele se ele não tinha medo de cair. Ele falou, não, porque eu nunca me levantei, né? Então... Esse era bem o Chico mesmo. Tá aí, pessoal, e hoje o nosso tema de estudo vai versar sobre falsos cristos, falsos profetas, né? Então, aqueles que gostam de acompanhar, né, Teca, as nossas reflexões aqui pelo Evangelho, é o capítulo 21, já deixa aí meio do lado, que a gente vai chegar nele. Como a gente sempre faz, vamos começar com o Momento Espírita, esse material valiosíssimo também, preparado pela Federação Espírita do Paraná, que hoje traz como tema Anjos da Guarda.
Quando se mencionam os anjos de guarda, quase sempre nos surgem à mente imagens de seres celestes, com asas brancas e uma auréola luminosa a envolvê-los. Foi assim que, através dos tempos, nós mesmos os idealizamos. E os artistas, pintores, escultores, dessa forma os consagraram, perpetuando essa nossa concepção. No entanto, nossos anjos de guarda, que nos protegem e guardam, são apenas almas mais evoluídas do que nós. Diga-se, bem mais evoluídas. Nem poderia ser diferente, pois que sua missão é velar por seus protegidos. Eles nos acompanham desde o nascimento até a morte física, podendo continuar conosco por mais tempo. Têm a missão de nos encaminhar de forma positiva em nossas vidas, desde que lhes sejamos dóceis aos bons conselhos. Eles agem normalmente como os pais para com os filhos. Guiam para o bom caminho, auxiliam com seus conselhos, consolam nas aflições e nos sustentam a coragem frente às provas da vida. Esses amigos espirituais são muito importantes para nós, embora nem sempre lhes saibamos agradecer pelo tanto que nos ajudam. No entanto, é importante termos ciência de que, por mais nos auxiliem, não são eles que determinam o rumo de nossas existências. Somos todos portadores de livre-arbítrio, a liberdade de pensar e agir. Por isso, quando nossas escolhas são negativas, opostas às suas sugestões, eles se afastam em respeito à nossa liberdade. Retornam quando lhes rogamos a presença, sempre atentos aos nossos comportamentos. Esse assunto é tão cativante que deveria converter os mais incrédulos, por seu encanto e por sua doçura. Pensar que temos sempre ao nosso lado seres que nos são superiores, que estão ali para aconselhar, sustentar, ajudar a escalar a montanha escarpada do bem. Saber que são amigos mais firmes e mais devotados que as mais íntimas ligações que possamos ter na Terra é uma ideia bastante consoladora. Esses seres ali estão por ordem de Deus, que os colocou ao nosso lado. Onde quer que estejamos, nosso anjo guardião estará conosco. Nos cárceres, nos hospitais, nos lugares dos vícios, na solidão. Nada nos separa desse amigo que não podemos ver, mas do qual recebemos os mais doces impulsos e os mais sábios conselhos. Infelizmente, muitos de nós desconhecemos essa verdade que nos ajudaria nos momentos de crise e nos salvaria de muitas situações difíceis. Ideal seria que mantivéssemos ligações com eles, essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos, e que não tentássemos lhes ocultar nada, pois eles são os olhos de Deus e não os podemos enganar. Consideremos o futuro, procuremos avançar nesta vida e nossas provas serão mais curtas, nossas existências mais felizes. Armemo-nos de coragem. Não estamos sós. Esses bons amigos, que somente desejam que sejamos felizes, têm os olhos postos em nós. Busquemos lhes ouvir os conselhos. Atendamos às suas sugestões. Pensemos nisso. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Tá aí, pessoal, a nossa mensagem de hoje, sempre tão profunda, né? Como essa equipe do Momento Espírita, lá da Federação Espírita do Paraná, se esmera em cuidar do tema, né? E eu vejo, né, muita profundidade, muito estudo, que a gente poderia fazer um programa na Teca com ela, né? Mas fica aqui a nossa reflexão rápida, né?
desses seres alados na visão materialista, né? Aquelas almas com asas, em contraponto à visão espiritual, né? Que o Espiritismo nos traz, de seres evoluídos, como o próprio texto diz, provavelmente espíritos da segunda ordem, bons espíritos, ou até da primeira, como o próprio Cristo, espíritos puros, né, que vem nos trazer toda a parte moral, sem viés, sem erro, sem equívoco, né? Então, nós vamos trabalhar no programa hoje, pessoal, em cima do tema que a gente trouxe para estudar, essa dualidade, né, matéria e espírito. Então, nós vamos ver que há uma diferença e é importante que a gente saiba distingui-las, né? É como a gente falar, né, Teca? Vou perguntar para as pessoas: você tem muito colega? Eu falei: não, colega tem bastante. E amigos? Aí a pessoa para pensar, né? E fala: sim, não dá uma mão, né? Eu falei: então é a diferença entre colegas e amigos, né? E eu gostei de uma expressão, para passar para a Teca, para comentar a respeito do texto, né? Que os nossos amigos são os olhos de Deus, né? Esses espíritos superiores. Então é como se Deus estivesse acompanhando a gente. Está, né, Teca? Está, nossa. Assim que começou a mensagem, né, do momento, e ele falando desses seres celestes, né, na hora eu já pensei assim, né, eu pensei assim, nossa, existe, né, esses nossos anjos guardiões, nossos anjos da guarda, tudo, né? Mas existe também aqueles anjos encarnados, né, que nós vamos, como o Miguel estava falando, sobre os nossos amigos, né, aqueles que muitas vezes a gente encontra no caminho e que a gente às vezes fala, né, assim, nossa, esse aqui é meu anjo da guarda, né, porque é aquele amigo, aquela pessoa que está sempre ali, olha, do teu lado, te orientando, te ajudando, te auxiliando, te dando conselhos, né. E aí na hora assim eu pensei assim, nossa, meu anjo da guarda encarnado é minha mãe, né? Porque desde no ventre, né? Ela já está ali cuidando da gente, né? Fazendo tudo para que a gente nasça bem e adentre esse mundão aqui com coragem mesmo, né? E assim, qualquer coisa que a gente tem assim, a gente corre com a mãe, né? A mãe é aquela que a gente sabe que parece que ela sabe tudo, né? Ela sabe dos conselhos na hora certa, ela sabe quando fazer você calar na hora certa. Então, assim, tem os anjos, nossos anjos guardiões, né? Que a gente não pode se esquecer jamais, né? Porque eu acho assim, muitas vezes a gente está passando por determinados problemas ou situações e a gente se acha às vezes tão sozinha, né? E nós não estamos sozinhos, de forma nenhuma, nunca estamos sozinhos. Nós temos Deus a nos acompanhar sempre, mas temos também do nosso lado o nosso anjo guardião. E nós não nos lembramos que eles estão ali para nos ajudar, para nos orientar, para nos auxiliar. E a gente nem tem essa ideia, né? Eu costumo todo dia de manhã, né, na hora da minha oração, na hora da minha prece, eu sempre agradeço ao meu anjo guardião, né? Sempre agradeço a ele pela paciência, né? Principalmente que ele tem para comigo. E rogando sempre a ele que me inspire sempre pensamentos de amor e pensamentos no bem. Porque a gente precisa tanto disso, não é, Miguel? É verdade. É interessante essa colocação sua, né? E a gente pode pensar assim, ó. Se o espírito, deixando o plano espiritual, vem para a matéria, né, para as provas, para as expiações, né, é claro que não vai vir sozinho, né, Marcos? Então, olha que interessante, a doutrina espírita, como a Teca diz, nos diz que Deus designa um bom espírito para acompanhar nós da terceira ordem, né, espírito inferior, para nos acompanhar nesse trabalho, nessa existência, né? Claro, normal, isso um pai faria, né, Marcos? Sim, sim. Ele manda junto com aquele menos experiente um mais experiente. Sim. E a chance de fracassar é menor, né? Sim, sem dúvida. E ele nunca nos desampara. Nós que às vezes nos colocamos na condição de não ouvir, né? Até o Cacá lembrou bem aqui, quantas vezes a gente recebe uma dica e fala, nossa, é a minha consciência, né? Nossa, por que eu não pensei nisso antes? Mas nós temos que ser experimentados. Então, é como um filho, né? Começa a andar meio cambaleante e tal, mas o pai está ali para dar o apoio, para segurar. Então é isso que vocês falaram dos amigos, né? Eu nem lembro quem me falou isso, mas eu sempre achei interessante. Se no final dessa jornada a gente terminar e contar 5 amigos
uma mão cheia, então sua missão foi cumprida, porque é isso. E na jornada, esses amigos vão nos amparando e nos ajudando a seguir em frente. O pobre é aquele que acha que está sozinho, né? E nunca teve, como você diz, né, Marcos? Exatamente. Verdade, né? E olha que impressionante, né, pessoal, os temas aqui do momento, né, do programa, como estão relacionados, né? Sempre relacionado. O Zé vai fechar o nosso programa hoje falando de consciência espírita, né, que está relacionado tanto com o momento quanto com o tema de estudo que a gente trouxe hoje, né, Teca? Então, do livro que a gente está estudando, Vida e Atos dos Apóstolos, né, escrito por Caio Barchuto, hoje é o texto intitulado O Procônsul Sérgio Paulo e Elimas, o falso profeta. Vamos ler a passagem evangélica, né, narrada por Lucas, e depois nós vamos fazer os comentários. Vou pedir para a Teca ler para a gente. O Marcos, né, lê o texto ali. Havendo atravessado toda a ilha até Patos, acharam um judeu chamado Bar Jesus, mago, falso profeta, que estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão sensato. Este, tendo chamado a Barnabé e a Saulo, mostrou o desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mago, porque é assim que se interpreta o seu nome, opunham-se-lhes, procurando desviar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito de Deus, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás tu de perverter os caminhos retos do Senhor? Agora, eis a mão do Senhor sobre ti, ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele uma névoa e treva, e andando à roda, procurava quem o guiasse pelas mãos. Então o procônsul, vendo que havia acontecido cruel, maravilhando-se da doutrina do Senhor. Está no capítulo 8, versículo 6. Isso? Na minha tradução aqui está vendo o que havia acontecido, creu, acreditou, né? Sim, creu. Maravilhando-se da doutrina Exatamente. do Senhor, isso mesmo, né? Tá aí então a passagem que Lucas narra, né, pra gente, dando sequência a todo o messianato do Cristo. O Cristo aqui já tinha falecido, né, Teca? Já. E é uma mensagem interessante, né? Essa mensagem, nossa, a gente vai tentar explorar ela o máximo possível, assim, e contando com o tempo, né? Mas assim, ó, vamos começar assim, quem era o Sérgio Paulo? Quem era esse procônsul, né? A gente sabe que o procônsul, ele era um romano, né? E ele era lá de Chipre, da mesma cidade, do mesmo lugar de Barnabé. E que é esse que está junto com Saulo nessa empreitada, né, que foi a primeira viagem dele. E ele foi o primeiro, na história dessa viagem, ele foi o primeiro convertido por Saulo, né? E aí a gente vai ver lá no livro Paulo e Estevão, e quem leu já esse livro vai se recordar, e quem não leu ainda já é uma boa deixa aqui para começar a ler, que é um livro assim bem profundo e que Emmanuel traz assim bastante elucidação a respeito de todos esses textos que a maioria a gente está estudando e vai estudar ainda. E aí a gente vê que esse Sérgio Paulo é o mesmo procônsul que esteve quando Estevão, que na época era Gesiel, ele foi capturado e ele foi preso e ele foi mandado para as galeras. Num navio onde ele estava trabalhando, recebeu esse eminente romano, né? E durante esse trajeto todo, ele é acometido por uma doença lá e fica muito mal. E como era uma doença assim contagiosa, ele ficou meio que em isolamento. E todo mundo, até os amigos, se afastaram dele por medo de contrair a doença. E quem era responsável por eles lá nas galeras lá, pediu então para que Estevão ou Gesiel fosse lá e cuidasse. Então, como ele era um escravo e estava ali já para morrer mesmo, então ele fosse cuidar do procônsul. E ele cuida, né? Ele zela por ele durante muito tempo ali,
Mas durante o tempo em que ele está ajudando esse procônsul, ele também faz a doutrinação, vamos dizer assim, desse procônsul. Ele fala sobre Jesus, sobre os feitos. Então, naquele cuidado com ele, ele vai passando a mensagem de Jesus e já começando, então, uma divulgação ali. Quando esse procônsul Sérgio, ele se recupera, o Gesiel é acometido pela doença, ele se contamina e está bastante mal. E o comandante, então, do navio, com medo de que essa peste se alastrasse, ele fala, então, em lançar Gesiel ao mar. Mas o procônsul, né, num sentimento de gratidão, né, por tudo aquilo que ele fez, ele é contrário a essa ideia, e ele, então, liberta Estevão nessa viagem, e quando o navio atraca, então, ele dá a liberdade, concede a liberdade, então, a Estevão. E aí, numa conversa tempos depois, numa conversa lá de Pedro, Paulo fica sabendo dessa história, e nessa conversão aqui também desse Sérgio Paulo, ele comenta esse caso, e ele fica maravilhado, porque como é que ele sabe de toda essa história, né? Então a gente vê assim que foi um trabalho que começou lá longe, mas que Paulo chega no ápice e faz a conversão, então, desse procônsul, né, romano. E aí a gente vai ver uma outra figura interessante dentro dessa passagem, que é Bar Jesus, que ele fala aqui. Bar significa filho, né? Então eles usavam muito esse termo, Bar, né, naquela época, como dizendo assim, filho de, por exemplo, o cego Bartimeu era filho de Timeu, o Bar Jonas, que era filho de Jonas. E esse Bar Jesus aqui, então, ele significava filho de Jesus, quer dizer, filho do Salvador. Mas que depois, né, Paulo, depois da atitude do contrário dele, e Paulo, então, Saulo, né, chamando a atenção dele, fala, então, que ele é filho do diabo, né, por conta daquela interpretação equivocada que ele estava fazendo, né, porque ele estava se opondo. Paulo estava tentando falar de Jesus, né, e ele era oposto a isso, ele atrapalhava a mensagem. Então Saulo chama a atenção dele e fala, né, ó filho do diabo, cheio de engano, né, porque realmente ele estava equivocado em tudo aquilo lá. Mas aí Saulo, então, né, naquele momento, quando ele estava atrapalhando, ele faz com que ele impõe as mãos lá, e o Bar Jonas, então, Bar Jesus, acaba sendo acometido por uma cegueira, fica cego. E a gente vê então que lá no livro Paulo Estevão, que ele esmiuça mais essa história toda, e ele fala assim que durante o período em que Bar Jesus ficou cego, diz que ele ficou por 4 horas cego. E nessas 4 horas, ele se apavorou, ele chorou, ele reclamou, ele não aceitou aquela cegueira, óbvio, ninguém ia aceitar uma cegueira assim. Mas aí Barnabé e Saulo, então, passado esse tempo todo, Paulo impõe as mãos, Saulo impõe as mãos, e ele volta gente, uma confusão de Paulo e Saulo, né? Eu vou falar Paulo o tempo todo, mas é Saulo. Mas eu vou falar quando que é Paulo, tá? E aí, na verdade é a mesma pessoa. É a mesma pessoa, né? Tá. É que fica assim, depois passa a ser Paulo, antes é Saulo. Não, eu estou olhando aqui no texto, na passagem evangélica é Saulo, mas no comentário de Caibar é Paulo. É Paulo. Mas é a mesma pessoa, é o Saulo já convertido. Já convertido, porque ele se converte, na verdade, aqui. Sim. Aqui é que acontece, então, né? Porque aí eu sei que ele volta a enxergar, e isso daí, aos olhos do procônsul, faz com que ele, então, mais acredite naquela mensagem que já tinha sido começada lá atrás com Gesiel. E ele acaba sendo convertido, por isso que fala que foi a primeira conversão de Paulo, na primeira viagem que ele empreende, então, juntamente com Barnabé. E depois de dias disso ter acontecido, esse Bar Jesus, ele volta a procurar Saulo, porque ele queria saber quanto é que Saulo ganhava para executar aquela missão. Veja só, gente, nós vamos chegar num ponto bem interessante, porque Saulo então responde a ele
que o que ele ganhava com aquilo era a misericórdia de Deus. E ele então fica assim meio que, nossa, mas como, né? É só a misericórdia de Deus? Você não ganha nada com isso? Ele fala assim, porque para me manter, para me sustentar, eu trabalho, eu me mantenho pela minha profissão de tecelão, né? Eu não dependo, ele falou, porque aquilo que eu tenho, aquilo que eu consigo, ou que me é dado, eu não vou mercadejar as coisas de Deus. Olha só, dai de graça o que de graça recebeste, né? É assim, aquilo até que nós já estávamos comentando aqui, né? Dai de graça o que de graça recebeste, porque se aquele dom foi dado a Paulo, ele também passaria, ajudaria sem ser necessário vender aquilo, e que vai de encontro, né? Não sei se o Miguel estava acompanhando esse tempo atrás, mas acho que foi o ano passado já, a gente estudou também sobre Simão, o mago Simão também, que foi a mesma coisa. Ele pediu também para Pedro e João, que tinha ido até Samaria, se eu não me engano, a gente estudou ano passado isso, ele também vai lá e pede também para comprar quanto custaria ele ter aqueles dons, né? Dele também poder impor as mãos e curar. Então a gente vê assim que há um equívoco, né, no pensamento desses falsos profetas, né, de que esses dons eles podem ser vendidos, eles podem ser passados, e a gente vê que não. E isso não é uma coisa que é de agora. Isso já vem há muito tempo, e que hoje a gente ainda vê que, né, Miguel, que essa coisa do você fazer comércio com as coisas de Deus ainda é muito atual, né? Sim, verdade. Dá para comentar isso em relação hoje que há profissões ligadas à mediunidade, sim, né? Mas pessoas que fizeram cursos, né, profissionais ligados a determinadas correntes de pensamento, ou filosófico, ou científico, espiritualista, né? E eles acham, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, acham normal que se cobre, né? Já que a pessoa investiu naquilo, né? Sim. Então, é diferente do dai de graça, o que de graça recebe. Porque às vezes a pessoa vem com a faculdade mediúnica nata, né, Marcos? Sim. Então já nasce com a mediunidade, jovem, já vê os espíritos, já conversa com, então aí não precisa um investimento. Não precisa. Material. Não. Material, né? Mas a mensagem é essa, né, Marcos? Né? Mostrando uma situação onde se observa, né, a interposição do materialismo em relação àquilo que vem de Deus. Que é espiritual. E supostamente o mago lá estava atrapalhando o encontro, porque de alguma forma também ele estava sendo intuído para que aquilo ali não traria bom retorno, porque na verdade era sabido que o pré-cônsul lá ia se identificar com aquela mensagem lá de Paulo, né? Saulo. O que aconteceu, né? É verdade. Então, pessoal, a gente observa aí uma situação bastante interessante, onde nós temos 3 elementos, vamos assim dizer, né? Nós temos o procônsul, que representava a materialidade da época, o poder, né? O poder estabelecido naquela época. Uma pessoa que o acompanhava e o aconselhava, que era o Bar Jesus, ou Elimas, que diz aqui, né? Que tinha os seus interesses, né? Então ele tratava o procônsul de uma forma, e aí se apresenta Barnabé e Paulo, né? E claro, onde 2 estão em meu nome, eu estarei junto, e Jesus estava junto ali com eles, então eram 3, o Jesus não aparece na história. Então a gente observa isso no nosso dia a dia também, né? Nós vemos a figura do falso profeta, né, do Elimas. Por quê? Porque ele usando de interesse pessoal para conduzir, vamos dizer assim, o procônsul, né? E a gente pode dizer que esses falsos profetas da antiguidade são os médiuns de hoje, né? Que usam por interesse pessoal. A gente vê muitas religiões nesse sentido, né? Agora, todos esses, pessoal, profetas e médiuns, eles estão sendo preparados para serem os cristos do futuro, né? Será um falso Cristo ou um verdadeiro Cristo? Aí vai da escolha de cada um. Né? Então, eu acho bastante interessante isso, né? Porque mostra uma realidade do passado, narrada pelo evangelista Lucas, que a gente reproduz hoje tranquilamente, né? Caibar vai fazer um comentário muito interessante, né? E ele coloca ali, ele vai para os fluidos, né? Que Kardec vai estudar isso na Gênese. E o que a gente pode tirar dessa situação relacionado com os fluidos, né? Então,
Imagina aquele falso profeta, ele emanava um fluido ruim, que bloqueava o entendimento do procônsul, né? Quando se acercam Barnabé e Paulo, o que eles estão portando? Um fluido bom, porque a intenção era boa, né? E o que acontece? Porque a gente não pode imaginar o Barnabé e Paulo fazendo mau uso do fluido, porque o fluido deles é bom. Então, causando cegueira no próprio Elimas, como o texto diz, né? O que a gente tem que entender isso no sentido figurado. O que acontece? Que a gente estuda muito nos casos, por exemplo, de influência espiritual, de obsessão. Só a presença do anjo da guarda próximo, como diz o Marcos, né, já afasta a influência negativa dos espíritos inferiores. Então, é como se a influência negativa dos espíritos inferiores não chegasse à pessoa, à vítima, né? Por quê? Porque há toda uma proteção, um amparo de um bom espírito, funciona como um escudo. E esse fluido negativo acaba voltando para a pessoa. Então, eu entendo assim, ó, a presença de Barnabé e Paulo fornece quase que um escudo para o procônsul, que passa a ter um outro entendimento, e todo aquele fluido pernicioso volta para o Elimas, né, que era o falso profeta, e causa nele toda a problemática que vinha causando no outro. Então, assim para mim fica mais fácil entender do que um profeta verdadeiro, como era Paulo e como era Barnabé, e eles não vão fazer mal, pelo contrário, eles só vão fazer o bem, né? Então, Kardec vai trabalhar muito isso sobre descarga fluídica, né? E nesse caso funcionou como uma descarga fluídica reversa, porque ela fazia mal pro procônsul e volta agora para ele mesmo. Então ele é o principal afetado por esse pensamento negativo dele, né? E aí a gente vê todo o trabalho de Paulo e Barnabé nesse sentido. É diferente do que aconteceu com Saulo às portas de Damasco, porque a intenção de Saulo, quando perseguia os cristãos, era seguir a lei de Moisés. Né? Ele estava acreditando que estava fazendo certo. E ele não estava fazendo, mas ele estava equivocado. Tanto que quando o Cristo aparece para ele, só a presença do Cristo já faz com que Saulo caia em si, né? E sofra todos aqueles problemas do próprio fluido que ele carregava, né? Então eu vejo isso. Contra a ignorância vai ter um tipo de efeito. Contra o interesse, que era desse falso profeta, do Elimas, é outro. Porque ele tem consciência do que ele está fazendo. Ele tem consciência. Né? E a gente sabe, né, Marcos, sim, que quanto mais consciente, mais cobrado nós vamos ser pelas nossas atitudes. Sim, né? Exatamente. E aí a gente percebe que, nossa, mas o procônsul aí não percebia as intenções do mago lá, mas normalmente é a confiança, né? Você confia. E aí fica difícil, eu vejo isso nesses grandes astros, por exemplo. Ele tem uma pessoa que está ali amparando, tal, acolhendo, mas muitas vezes o interesse que o outro tem vai manipulando as intenções. Sim. Mas quando na verdade, por isso que a gente tem que estar sempre atento às nossas intuições. Sim. Isso que você falou do Paulo, ele estava bem informado, mas mal conduzido. Quando ele teve a clareza da informação, Saulo, né? Saulo, isso. Sim, ele estava mal informado, mas a intenção dele era boa, isso, né? Só que ele estava mal, assim, ele não tinha esclarecimento que deveria. Isso. E aí quando ele teve toda aquela lucidez, ele foi para o caminho reto, né? E é por isso que Jesus fala, né? Meu vaso escolhido, porque Jesus sabia que ali tinha um grande potencial. Ele viu o coração, né? Ele viu o coração. Sim. Mas, Teca, Kardec vai analisar esse tema dos falsos cristos, né? E falsos profetas no Evangelho. Sim. No capítulo 21, né? Então vai dedicar todo um estudo para isso, no sentido de alertar as pessoas, né? Que acreditai nos espíritos, né? Uma fala que Caibar diz aqui, né? Acreditai nos espíritos, mas verificai. Mas se vem de Deus. Está em João, né? Isso tá lá em João. A proposta é boa, se há desinteresse ou interesse material, né? Isso é uma coisa que nós temos que fazer, Miguel, não só, né, em tudo que nós fazemos, né? Vamos começar a analisar, né? Porque às vezes chegam informações para a gente e a gente já vai, às vezes, tentando passar para frente e a gente não avalia, né? Então, quando é uma... Eu costumo dizer assim que eu sou meio Tomé em algumas situações, porque eu gosto muito de... É como se fosse... Eu quero saber se é verdade. Me conta o que é verdade isso daí para eu poder acreditar. Mas a gente vai ver, assim, que... O que seria, então, um profeta?
que é um profeta? Como que a gente podia? E lá no Evangelho, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, nesse capítulo mesmo, né, do falso profeta, no capítulo 21, ele vai falar, Kardec vai falar que na visão, né, no sentido evangélico, profeta é todo enviado de Deus, né, que vai, né, com a missão de instruir os homens e se lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então, esse seria a função do profeta. Ele vai instruir, ele vai revelar algumas coisas. Porque assim, nem todo profeta, ele tem aquela, como fala assim, profeta vem de profecia, a gente pensa em profecia. Profetizar. Nem todo profeta, ele vai começar assim, a adivinhar futuro, nem todos vai fazer isso. E vai ter essas... Mas ele instrui, ele orienta, né? Ele tem o dom, às vezes, de revelar, às vezes, alguma coisa do futuro, mas nem tudo. Agora, e os falsos profetas? O que seriam, então, os falsos profetas? Então, os falsos profetas também, a Kardec vai falar, que são aqueles que exploram certos dons ou conhecimentos que possuem para conseguir um prestígio de um poder supostamente sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. E ele continua falando lá nesse capítulo que alguns falsos profetas até agem de boa fé, porque eles acreditam mesmo que são missionários de Deus. Eles agem. Nós estávamos falando aqui agora há pouco de uma figura que tem aqui, e que ele acha que ele é um missionário de Deus e ele passa a mensagem. A gente não sabe a fundo como que é a situação, a vida dele, mas ele está passando essa mensagem. Mas a gente sabe também que a grande maioria ele age por má fé, né? Sabendo que estão enganados e enganando aqueles que ouvem, né? Que muitas vezes, né, Teca, ele tem uma força também que está instruindo ele, que ele também não sabe avaliar também, muitas vezes, sentir o peso, porque você vê aqui no Evangelho está falando: levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas de espantar para seduzir os próprios escolhidos. Essas palavras dão verdadeiro sentido do termo prodígio, né? Então, ele também, de quem você está recebendo essas informações? Até o profeta aí no caso. Então, no caso, todos somos médios, né? Então nós temos que analisar essa mensagem intuitiva que nos chega. Pode ser uma mensagem boa, como a Teca diz, pode ser uma mensagem ruim. Sim. Nós temos que analisar, nós somos responsáveis por aquilo que nós veiculamos. Por isso que tem que passar pela análise. É a tal da fé raciocinada, né? Então tem que passar pelo crivo da razão para a gente poder dar andamento a ela, né, Teca? Ah, com certeza. A gente não pode ir acreditando assim em tudo, porque assim, no início nós estamos falando, né? A gente não tem o nosso lado, o anjo da guarda, ele está sempre nos intuindo. E ele vai nos ajudar a discernir, né, uma mensagem ou uma informação. Ele nos ajuda a isso. A gente tem que pedir essa inspiração para que a gente possa, né, analisar também aquele que está do nosso lado, o que ele está passando, se aquilo é bom, se não é bom, no que aquilo lá pode nos influenciar. Porque a gente como tem aquela questão do Livro dos Espíritos, amigos, que eles falam assim, que são os espíritos que nos dirigem. Eles que estão o tempo todo ali, mais do que imaginamos, né? Mais do que nós imaginamos. Sim. São eles que nos dirigem. Então, a gente tem que estar sempre pensando assim, mas que tipo de espíritos eu estou tendo do meu lado, eu estou atraindo para mim, não é? A gente tem que estar sempre pensando, eles nos dirigem? Sim, eles nos dirigem, mas eles nos dirigem também para o bem quanto para o mal. Tá, mas quem que dá o primeiro passo? Mas quem dá o primeiro passo somos nós. Quem que escolhe as companhias? Quem que você vai alimentar, não é? Aquela história. Quem que você vai estar alimentando, os bons ou os maus? Então, a gente tem que estar sempre pensando assim, olha, se eu tenho uma conduta moral, né? Porque a gente vai muito assim, tudo isso daqui que a gente está analisando, a gente vem muito da moral do ser humano, da pessoa. Se a minha moral é uma moral, eu não digo assim, a moral de Cristo, porque a gente não chega tanto. Mas se a gente já tem esse conhecimento da moral, quais os espíritos que vai estar comigo? O espírito também é melhor, né? Que vai estar ali me amparando. Então,
eles vão nos ajudar, a gente vai pedir ajuda e eles vão nos ajudar a discernir essas mensagens, essas informações que vão chegando e nos auxiliar também, principalmente nessas mensagens, né, que vêm chegando a nós. Verdade. E isso é importante, Teca, porque todos nós vamos pensar, mas eu sou um cara muito torto, né? Eu tenho muito pensamento equivocado, tal, sou muito interesseiro, muito vaidoso, tá, mas se você fizer o esforço para tentar melhorar, só com esse esforço você vai angariar a simpatia do teu anjo da guarda. Ótimo, ele vai estar junto com você, porque às vezes o vício, a imperfeição é tão forte que sozinho você não consegue. Sim. Então, você fazendo o esforço para querer mudar, eu sou muito nervoso, então vou me esforçar para ser um pouquinho mais paciente, um pouquinho mais tranquilo. O anjo da guarda vai te ajudar. E com o tempo as pessoas vão notar que você vai mudando gradualmente, gradativamente, né? E isso, além de fazer bem para você, vai fazer bem para o próximo, que tá vendo a transformação, né, Teca? Tem exemplo. Então é isso, né? E até, né, Miguel, que diz aqui como é que você vai reconhecer pelo esforço que o indivíduo está fazendo para se corrigir. Exatamente. Né? Kardec destaca muito isso. Nossa, né? Porque eles falam, e aí como que você vai identificar o falso profeta? Olha o que ele faz no dia a dia. Sim. O que ele está te trazendo, o que ele está buscando. E essa é a nossa condição, né, Teca? Nós somos espíritos inferiores, nunca podemos perder de vista. Estamos num planeta inferior, então nós vamos estar cercados pela nossa natureza de espíritos inferiores, né? É claro que Deus é tão bom que já coloca um bom do lado de cada um. Do lado, né? para ajudar. Para não fazer muito mais caca do que já fez, né? Mas é isso, o espiritismo, ele vem mais para os espíritos inferiores, né? Não vamos dizer que totalmente, porque os bons espíritos ainda necessitam de reencarnar, ainda tem algo para corrigir. E o que me chamou a atenção nesse capítulo, né, 21, que fala dos falsos cristos e falsos profetas, é uma parte que Kardec coloca aqui dele, né, que diz assim, em todos os tempos, né, em toda a história da humanidade, pessoal, homens, quando ele fala homens, está falando dos espíritos encarnados, né, os espíritos que estão na matéria, houve que exploraram em proveito de suas ambições, aquelas paixões humanas, né, ligadas à matéria, de seus interesses e do seu anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam a fim de alcançar o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano ou de uma pretendida missão divina. São esses os falsos cristos e falsos profetas. Olha como Kardec é sintético, ele é objetivo no seu escrever, né? Então, sempre existiram na história da humanidade e vai existir enquanto o planeta for dessa categoria. Quando ele mudar de faixa, aí vão predominar os bons. Sim. Aí vão ser poucos e vão ser fáceis de localizar. A gente comentava aqui antes, né, Teca, a diferença entre conhecimento e consciência, né? Porque conhecimento, pessoal, hoje está muito simples, né, Marcos? Você pega o celular ali, está ali, ó, o mundo no seu celular, ali, qualquer dúvida. Verdade. Agora, e a consciência? Daquilo que eu estou fazendo está me fazendo mal? Ou daquilo que eu deveria fazer vai me fazer um bem tremendo, né? Os espíritos dizem que o pouco que a gente se esforça no bem, para o plano espiritual, é muito, muito grande esse movimento nosso, porque nós não temos a visão espiritual que tem os espíritos. Então, uma modificação que eu, Miguel, faço, que a Teca faz, que o Marcos faz, que o Cacá faz, isso mobiliza, pessoal, não só na matéria, mas também no plano espiritual, massas de espírito que é a nossa família espiritual. E aí, aquele perseguidor que estava lá vendo, puxa, o Cacá não muda, né? O Cacá continua teimoso daquele jeito, fazendo mal para as pessoas. Mas quando ele vê o esforço, ele se comove. Puxa, olha lá o Cacá, né? Fez mal para mim, mas ele está se esforçando para mudar. Não é o nosso Cacá aqui, é outro Cacá, tá, gente? Porque esse Cacá aqui é bom. Então é isso, ó. Então, é isso que nós não temos, esses olhos de ver que os espíritos têm, né? E mostram para nós o tempo todo. E a gente às vezes se pergunta, nossa, por que existe tanto mal, tanto espíritos maus, né? Porque ainda existem quem dá ouvido a todas essas articulações, né? Então, se a gente se voltar para o conhecimento, para o entendimento, a gente vai se rodear de boas energias, boas vibrações. Né? Que é o ideal, né, Teca? Sim. E a gente tem que pensar sempre assim, né? Os falsos profetas, eles estão encarnados e desencarnados também. Nos dois planos. Os dois planos, eles estão lá também nos intuindo. E aí o Marcos falando isso daí me fez ver aqui uma anotação que eu fiz aqui, que fala assim, né? Por que os falsos profetas encontram público?
interessante isso, não é? É isso que o Marcos está falando. Sim. Assim, como é que eles encontram público? Porque às vezes a gente está de fora e está vendo uma situação e se fala assim, meu Deus, como que pode, né, alguém acreditar, né, no que ele está falando, no que ele está pregando? Ou, como é que tanta gente vai e não pensa, não é? A gente está de fora e a gente vê isso aí analisando, mas ó, a gente estava olhando, estava assim, olha, em primeiro lugar, devido à ignorância e à fé cega, que é aquilo que o Miguel estava falando logo de início, das pessoas. Para aqueles que não têm o devido conhecimento, todo fenômeno cuja causa é desconhecida, passa por sobrenatural ou miraculoso. Então eles fazem, às vezes, aqueles estardalhaços, tudo, aquilo lá chama a atenção das pessoas que não quer também raciocinar, né? Nossa, ele fez aquilo, nossa, ele é muito bom. E acaba seguindo, vai seguindo. E em segundo lugar, os falsos profetas se aproveitam de nossas imperfeições morais, orgulho, vaidade, ambição, sedentos de posses, que é o ambicioso, né? E aceitam as sugestões que estimulam sua cobiça. Então, como eu estava dizendo, tem os falsos profetas encarnados, mas tem os desencarnados também. Quer dizer, eles vão lá, lá, ó, você é uma pessoa ambiciosa, o que eles vão fazer? Eles vão lá, ó, na parte da tua ambição, vai fazer alguma coisa lá e você se encanta. E aí você vai seguir aquilo lá sem questionar, sem pestanejar, você vai. Então a gente vê assim, que muitas vezes é uma coisa muito séria e muito grave, até essa questão, porque eu estava me lembrando, falando isso daqui agora, eu estava me lembrando de uma época passada, não sei quanto tempo isso, e eu vi isso na televisão, de um camarada lá que, equivocado também, né, era um coitado, estava equivocado, mas que ele arrastou uma multidão, e aí pregando uma seita lá de sei lá o que é que ele pregava, uma coisa tão esquisita, mas que ele levou uma multidão ao suicídio. Então veja só, era cego conduzindo cego, né? Aquilo que Jesus fala. Então a gente vê assim, como que é importante a gente estar sempre ligado às coisas espirituais do bem, né? Pedir sempre essa ajuda do nosso anjo guardião, para que ele sempre nos auxilie. E acima de tudo, gente, a gente estudar, né? A gente pesquisar, a gente procurar saber, questionar. Se você não está entendendo, procurar alguém que saiba um pouquinho mais, que possa te orientar, participar de grupos, né? Mas grupos sérios também, que vão te orientar e te esclarecer, para que você não chegue a ser pega nessas armadilhas que as vidas vai te proporcionando ao longo do tempo. Você vê, né, a importância, isso que você está falando, da importância de Kardec, a doutrina espírita nos convida a estudar, buscar conhecimento, justamente para a gente estar sempre atento a essas situações, essas armadilhas, né? Como é que é só lobo cair em armadilha como é que é? De lobo. Só lobo cair em armadilha de lobo, porque a pessoa busca às vezes uma situação e mostra um lado que ele não tem, na verdade, na essência, né? Aí quando ele assume a posição, ele vai mostrar quem ele é de verdade. Tá aí, pessoal, as nossas reflexões a respeito desse tema, né? E vamos ver agora o que o Zé Antônio, esse querido amigo, agora no plano espiritual, nos diz a respeito de tudo isso, com o tema que ele nos traz de consciência espírita. Olá, amigos. Dando continuidade às nossas reflexões espíritas, nós reservamos para o nosso encontro de hoje um tema muito importante para nosso aprendizado, para o nosso exercício dentro da vida que nos compete transformarmos em iluminação para cada um de nós. O tema, a consciência espírita, a consciência cristã. No que nós vamos fundamentar esse nosso raciocínio? Nós vamos fundamentar na questão 621 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores onde está escrita a lei de Deus. E os espíritos talvez respondam uma das respostas mais curtas do Livro dos Espíritos, se não for a mais curta, na consciência. Mas na questão anterior, na 620, Allan Kardec pergunta se no mundo espiritual, antes de o espírito reencarnar, se ele tem condição de aprender
mais sobre essa questão da consciência, desenvolver mais sua consciência sobre o bem e o mal, o certo e o errado, e os espíritos afirmam que sim, mas que na encarnação, com o esquecimento, eles tendem a dar, nós tendemos a dar vazão aos maus instintos, perdendo assim aquilo que está dentro do nosso espírito, está dentro da nossa consciência, como oportunidade de crescimento aqui na Terra. O que é a consciência espírita, vamos dizer assim? A consciência espírita é uma consciência cristã elaborada, adubada, nutrida pelas informações que os espíritos vêm nos oferecer sobre as leis de Deus. Então os espíritos superiores vêm nos dizer tudo o que ocorre com o espírito depois da vida física, as consequências das atitudes nossas aqui na Terra, de maneira que nós não podemos mais permitir, consentir determinados comportamentos, que nós vamos ter a certeza pelos ensinamentos das consequências negativas que eles vão nos trazer. Então, quando o cristão estuda o Espiritismo, ele fortalece dentro da sua consciência a compreensão do certo e do errado, de maneira a não mais permitir as condutas equivocadas aqui na Terra. Eu tenho um exemplo muito marcante na minha vida, em torno dos meus passos, que eu gostaria de deixar para você do que é a luta de um cristão quando conhece a doutrina dos Espíritos. Porque cristão, a maioria das religiões do Brasil são cristãs. Cristãos somos quase todos, tirando os ateus, o materialista, a maioria somos cristãos. Existem as exceções, existem os budistas, existem outros tipos de religião, mas a maioria somos cristãos e sabemos o que é o certo e o que é errado pelos ensinamentos de Jesus. Mas nós temos uma certa permissividade em comportamentos atávicos, já repetitivos do nosso passado. Quando a doutrina espírita chega, nós começamos a questionar se devemos continuar ou não fazendo aquilo. Em torno de nós tem uma pessoa muito querida, muito especial, que exorna em seu caráter virtudes admiráveis, que faz com que nós, aqueles que o conhecemos, temos nele um exemplo de um verdadeiro cristão. E ele passou pela luta pessoal quando ele conheceu a doutrina espírita. Por quê? Ele mesmo conta, ele vai ouvir este programa, que ele acompanha nossas reflexões, e ele com certeza vai rir muito, porque isso se deu há muitos anos atrás. Quando ele começou a frequentar e estudar a doutrina espírita, ele tinha uma empresa de vender carros usados. E ele tinha a seguinte visão, sempre muito honesto, mas ele tinha a seguinte visão, que as pessoas querem comprar um carro bonito, é um carro aparentável, aquele que você olha para ele, você já se apaixone pelo carro. Então ele comprava um carro usado e deixava o carro do jeito que qualquer pessoa gostaria de comprar. Vendia com alegria, com satisfação. E sempre fez isso, tinha o seu lucro, mantinha sua empresa, mantinha seus funcionários. Quando ele começou a estudar a doutrina dos Espíritos, ele começou a se questionar se só deixar o carro bonito era o suficiente para vender para as pessoas. Então começou a sua consciência a cobrar-lhe mais contribuições naqueles carros que ele comprava. Então o que ele começou a fazer? Ele comprava um carro usado, investia dinheiro da sua empresa no carro para deixá-lo praticamente 0 quilômetro, arrumar tudo que pudesse, deixar seu carro, qualquer peça que pudesse ter a possibilidade de estar com algum desajuste, ele trocava, colocava uma peça nova. E assim ele começou a modificar o seu comportamento, vendendo então os carros não só belos por fora, mas fortes por dentro, carros realmente bons, com aquela garantia da honestidade, da probidade. Só que ele começou a perder dinheiro, porque ele investia tanto dinheiro para consertar os carros, que ele tinha, quando ele vendia pelo preço de mercado, não dava lucro para ele, ele começou a perder. E foram assim meses, foi assim um ano, foi mais de um ano, e às vezes nós conversávamos por telefone, eu perguntava como é que estavam as coisas, eu falei, ele falava, é duro ser cristão. Já tive que despedir um funcionário, as coisas não estão indo bem, os carros vendem bem, mas eu tenho que gastar tanto dinheiro neles.
Eu falei, olha, Allan Kardec diz que é para a gente pedir um conselho, pedir ajuda dos espíritos superiores, peça inspiração para que você possa atender a esse compromisso, mas ao mesmo tempo você conseguir ficar em paz com a sua consciência. E esse nosso companheiro, esse nosso amigo, ele foi pensando, até que um dia ele acordou com a ideia-chave. Ele falou, já sei o que eu vou fazer. Ele ia lá, comprava o carro usado, que é de fácil venda, da revenda, levava ao mecânico, chegava para o dono do carro, eu pago o preço que você quer, mas vamos ver quanto que eu vou ter que gastar nesse carro. Aí ele ia lá no mecânico do dono do carro, no mecânico dele, via o quanto que ele ia ter que para deixar o carro mais próximo do perfeito possível, descontava aquele valor, pagava a parte para o dono do carro, outra parte para o mecânico, então ele já não tinha mais gasto da empresa. Vendia pelo preço de custo e com isso ele conseguia ter aquele lucrozinho que era o básico, como o dólar, né? Tem o preço de compra, o preço de venda, o caso usados também tem, e ele parou de ter aquelas despesas e ele conseguiu então voltar a sobreviver com a sua empresa por um bom tempo, enquanto ele teve interesse de ter esse trabalho. E isso me chamou muito a atenção, porque eu fiquei pensando como que é o cristão em qualquer profissão. Daí eu sou médico, por exemplo. O que é mais importante para mim? É o valor que eu vou cobrar às consultas ou é a saúde do paciente que eu vou atender? Então todo mundo, a partir do momento que conhece a doutrina dos Espíritos, vai ter que refletir com muito carinho sobre o seu comportamento, se ele é egoísta, o seu comportamento, ou se ele é altruísta. Não tem mais meio termo. Uma vez perguntaram a Chico Xavier, Chico, o que significa a doutrina espírita para você? E Chico responde assim, para mim, a doutrina espírita é um farol de luz que clareia o meu caminho, mostra as pedras pelas quais eu terei que desviar, atravessar, mas que também mostra todas as mazelas que eu carrego dentro do meu íntimo. Então a doutrina espírita é o farol de luz que mostra o meu mundo interior, onde eu preciso modificar, onde eu preciso me transformar. Então a consciência espírita é a consciência que nós já trazemos, mesmo antes de conhecermos o espiritismo, para a vida física. Só que com o conhecimento do espiritismo, nós não vamos mais poder nos consentir, dar-nos aquela permissão de continuarmos sendo o homem velho que nós sempre fomos. Tá aí, pessoal, mensagem sempre muito acolhida do Zé, né? Parece que ele tá aqui do lado aqui, fisicamente, né, Teca? Com certeza. Ei, Zé, o Zé tinha uma... Eu acho assim, ele tem uma facilidade de interpretar as coisas, de falar, né? Era uma coisa assim fantástica. Verdade. É muito interessante a fala de hoje, né, Miguel? Porque consciência espírita é uma coisa, é terrível. A nossa consciência é uma coisa assim terrível, porque a partir do momento que você tem essa consciência, como ela te cobra, né? E não tem como voltar. E não tem como voltar, não tem mais. Você fez, ela está te cobrando e você só tem que, na verdade, se perdoar, porque não tem mais como você resolver a situação. E é bem isso mesmo, porque você não consegue, como ele estava contando a história do carro, assim, né? Porque tem muita gente, quer dizer, ele deixava o carro perfeito e vendia, não tinha lucro. Mas a gente vê, ao contrário, muita gente às vezes dando uma garibada assim e vendendo como se fosse uma coisa boa e não é. É um tipo de adultério, né? Sim. Adulterando uma Sim. coisa, né? O velocímetro lá, o negócio que marca o tanto de quilometragem, aquelas coisas todas lá, não sei. Eu não sei, né? Como é que é a consciência, né, dessa pessoa? Ó, naquele filme Matilda, original, fica aqui a recomendação, pessoal, não sei se o Marcos assistiu. A filha vê o pai fazendo isso, o pai tem uma revenda de carro, Sim, né? Bem legal. O Danny DeVito, pai dela. Exatamente, né, Marcos? Então fica aqui a dica, assistam lá, pessoal. Vocês vão ver isso que a Teca falou aqui, ó, né? Da adulteração, né? E querendo levar benefício próprio, né, Marcos? Sim. Aí essa história da consciência, eu me lembrei do monge e do aprendiz que estavam andando assim, o aprendiz querendo pegar o monge. Aí ele pega uma borboleta na mão e pergunta pro monge, ela tá viva ou tá morta? Ele falou, depende de você. Sim. Então é a sua consciência, né?
É bem isso mesmo. Bem interessante, né? Gente, tá aí. O do Zé, que eu vou falar? Que eu mandava alguns pacientes para ele, principalmente da empresa onde eu trabalho lá, e o pessoal às vezes não tinha condição, né? Aí quando o pessoal fala, nossa, adorei o Zé Antônio, o doutor José Antônio me receitou floral, né? Me fez acupuntura. E eu perguntava assim, quanto que ele cobrou? Ele falou, não cobrou nada. Ele falou que estava num projeto amigo. O projeto amigo eu não cobrava nada de ninguém. Olha só, né? Que consciência também. Ele fazia. O Zé tinha de atender as pessoas, né? Na profissão dele, que ele era médico, né? E ele sabia quando tinha que cobrar alguma coisa e quando não tinha que cobrar nada, né, Teca? Olhando as pessoas, você sabe, né? Sim, quem tinha sim. condição e tinha quem não tinha. Sim. Né, a gente vê assim, né? Um exemplo típico disso daí era Bezerra, né? Bezerra Sim, de Menezes, que também era exatamente. médico, mas eu falo que era o médico dos pobres, Dos né? pobres. Porque ele fazia isso, ele tinha essa consciência, né? De que muitas vezes ele tinha que tratar, mas não tinha... às vezes a pessoa não tinha recurso, aí fazer o quê? Sim. E ele tratava, né? Exato. É uma questão de consciência. É. Gente, a gente vai estar nos despedindo agora de vocês, né? Desejando a todos uma semana de muita paz, de muita luz, né? Que a gente esteja já sintonizado no programa já da semana que vem, né? Que tem outra equipe aqui também trazendo mensagens de luz e mensagens de paz. Bom domingo, boa semana. Que possamos usar sempre a consciência no bem, né? Não precisa ninguém estar vendo, não. A nossa consciência vai ser o nosso juiz. Que tenham todos um ótimo domingo, que essa energia super positiva que tivemos aqui cheguem até vocês. Fiquem com Deus. Valeu, pessoal. Agradecer a participação de vocês, ao nosso bom Cacá aqui do lado, né? E que tenhamos todos um domingo de muita luz e uma semana bem proveitosa. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.